Agora, nós vamos passar para os irmãos os nossos dados bancários, para você que quer contribuir com a obra de Deus, você que quer ajudar a Assembleia Cristã Livre a continuar levando a palavra de Deus. Hoje é dia 5 de janeiro, então dia 10 nós temos aluguel para pagar, que se eu não me engano é na próxima segunda. Então precisamos da colaboração da Irmandade, as coletas deram uma caída, não é nada preocupante, mas diminuíram, e a gente entende, começo de mês, IPVA, IPTU, rematrícula de escola, material escolar daqui a pouquinho, então está tudo certo, não é para ninguém fazer loucura, mas cabe a nós avisar. Então, contribua com a obra de Deus, a nossa conta vai aparecer aí para vocês, é na Caixa Econômica Federal, agência 4680, operação 003, e a conta corrente é 1069, dígito 7. Agência 4680, operação 003, e a conta corrente é 1069, dígito 7, em nome da Assembleia Cristã Livre. A nossa chave do Pix é ofertas, no plural, @aclivre, A de amor, C de casa, livre.com. Ofertas, @aclivre.com. Em nome do Senhor Jesus, ajude a obra de Deus, a gente continuar atendendo a Irmandade, continuar levando a santa palavra de Deus aos corações, e o nosso trabalho de evangelização tem as manutenções do dia a dia, ou seja, os custos, né, de manter a igreja, e a gente precisa da ajuda da nossa querida Irmandade. Está bem explicado? Vamos orar para agradecer as ofertas. Senhor, damos-te graças pelas ofertas que tu tens preparado essa noite no coração da nossa querida Irmandade, que com amor tem contribuído para a tua santa obra. Alcança essas vidas, que nunca falte o pão de cada dia na sua mesa, que nunca falte a paz de Deus, e que o teu povo se ache, Senhor, sempre em obediência diante de ti, fazendo a tua santa vontade, pregando a tua santa palavra, evangelizando, levando a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus para todos aqueles que creem na tua santa palavra. É o que pedimos a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória, glória a Deus. Já digo para os irmãos já onde está a palavra que Deus pôs no coração, amados. Um assunto que Deus me trouxe aqui. Glórias a Deus. Aqui está. Graças a Deus, achamos. Livro dos Salmos de Davi, no capítulo 62. Livro dos Salmos, no capítulo 62. Aqui diz, exortação a que se confie somente em Deus. Nós leremos do verso 1 ao verso 12. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos, todos vós sereis como uma parede encurvada e um sebe pouco segura. Eles somente consultam como hão de derribar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é minha rocha e minha salvação, é minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza, e o meu refúgio estão em Deus. Confiarei nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor,
pertence à misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Somente até aqui, irmãos. Pai eterno, traz nesse momento a luz da tua palavra, nos ajuda a entender ela e enche o teu servo da unção do teu Espírito, pois o teu povo precisa ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, exortação a que se confie em Deus. Davi, irmãos, acho que foi a palavra de ontem à tarde, né? Sobre quando Samuel foi ungir Davi como rei, muito embora a gente não tenha falado muito sobre a ordenação, a unção de Davi como rei, mas Davi, como os irmãos bem sabem, foi escolhido por Deus, usando-se da vida do profeta Samuel. Muito cedo, Davi era um improvável, né? Alguém que jamais esperavam que alcançasse o que alcançou, mas era alguém a quem Deus tinha escolhido. Entretanto, irmãos, a escolha de Deus em nós, vejam bem isso é muito importante que a Irmandade ouça. O fato de Deus nos ter escolhido para uma boa obra, para alguma coisa, para um chamado, não nos exime de passar tribulações, não nos exime de passar afrontas, alguns açoites, algumas guerras, não nos exime de ser abalados em algum momento. Você viu o que ele falou? Não serei grandemente abalado. Então é importante que a gente, durante todo o tempo, compreenda que a nossa vida literalmente está nas mãos de Deus. E que se não for assim, nós dificilmente conseguiremos suplantar, passar por todo o mal que nós temos que passar. E exatamente essa palavra, passar pelo mal que nós temos que passar. Então o que Davi dizia? Por que ele fez esse salmo? Porque ele era perseguido, ele era invejado. É difícil, há uma classe, há um domínio do poder. Os irmãos veem isso até na política, quando uma pessoa vem de um baixo escalão da política e atinge um lugar alto, um patamar alto, ele sofre muito, porque ele nunca foi tido como uma ameaça, e de repente ele desponta e ganha e vai bem na vida material. Uma pessoa que sempre esteve ali foi uma pessoa mediana, uma pessoa pobre no sentido material da palavra, ou seja, sem poucas condições, e de repente aquela pessoa insurge, aquela pessoa cresce, ela evolui. Eles chamam até de emergentes, né? O rico emergente, que aquele pobre de repente subiu da sua pobreza e enriqueceu. Os irmãos já devem ter ouvido muito essa palavra, emergente. Assim aconteceu com Davi. Ele era um improvável, ele era um emergente, que veio do pó e ascendeu e foi até a mais alta classe, até a nata do poder daquele tempo antigo. Então ele orava, ele clamava a Deus para que Deus o guardasse dos maus olhos, da inveja, da rapina. Nós não ouvimos aqui a rapina, enfim, das tramas malignas. Quantos tentaram derrubar a Davi? Quantos tentaram de uma em todas as vezes destruir os planos de Deus na vida de Davi? Bendito é o nome do Senhor. Mas ele sempre colocava Deus à sua frente, e ele fala: eu tenho certeza que eu não serei grandemente abalado, não serei grandemente abalado, mas eu serei abalado, em algum momento eu serei abalado. Quando ele pecou diante de Deus, quando ele tomou decisões erradas em contar o povo, quando ele quis fazer outras coisas, o Senhor o repreendeu, as suas atitudes não trouxeram bons resultados. Então era um aprendizado, tentativa e erro, tentativa e acerto. E por que Deus nos traz essa palavra essa noite? Para dizer à sua igreja que nem tudo serão flores, nem sempre vai ser um mar de rosas, nem sempre você caminhará só à luz do sol, talvez você tenha que caminhar à luz da lua, e talvez você tropece, talvez você caia, mas caia, irmão Rodrigo, caia. A palavra de Deus diz ainda que o justo caia, não ficará muito tempo prostrado, mas caiu. Ainda que seja por um segundo, caiu. E é muito importante que a igreja de Deus saiba lidar com essas coisas.
Porque senão nós seremos cristãos frustrados, amargos de espírito e incrédulos, irmãos. Porque crê na bonança, crê com a barriga cheia, crê com carro novo, crê com bom emprego, glória a Deus, até eu que sou mais bobo. Mas e crê na doença, na adversidade, na perseguição, na luta, no choro, na morte? Ou nós não temos a ciência disso, que nós perderemos pessoas ao longo da nossa vida e em algum momento alguém também nos perderá, porque nós vamos morrer. É inevitável, é a única certeza da vida. Então esse aprendizado faz parte do nosso amadurecimento. O nosso espírito, a natureza humana, ela vai se preparando para o fim. Mas a nossa mente, a nossa impulsividade, até o nosso egoísmo, não. Nunca quer perder, a gente sempre quer ganhar. Todos nós somos assim. Alguém pode dizer, não, irmão Rodrigo, eu não sou assim. Irmão, sinto muito, você está equivocado. Você é assim como eu, você não gosta de perder. Você não gosta de perder dinheiro, você não gosta de perder uma discussão, você não gosta que seu time perca, você não gosta que seu candidato perca. Se você está assistindo uma competição na televisão, você escolhe alguém para torcer e você não quer que ela perca, ninguém gosta de perder. E não é ruim, não é feio, é natural. Você só precisa aprender a lidar com isso, com a adversidade, que é quando as coisas não saem da maneira que você projetou, é uma situação adversa. Não fala lá na bula do remédio, você toma um remédio para ser curado, mas podem haver reações adversas. Eu tomo um remédio para me curar dor do estômago, mas pode me dar tontura, entendeu? É uma reação adversa. E é isso que Deus quer colocar no nosso coração essa noite, dizer, confia em Deus. Glória ao nome do Senhor. Confia na palavra de Deus. Confia na fé que você está construindo dentro do teu coração. Que ela seja solidificada essa noite em nome do Senhor dos Exércitos. Que ela seja estruturada. Aleluia. Que ela seja fortalecida, amadurecida em você. E você compreenda que ao longo da sua vida haverão algumas reações adversas. Mas independente de quais forem e de quantas forem, o seu coração tem que estar sempre em Deus. O que Davi disse lá nos Salmos? Que confiam no Senhor, são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Não é isso que está escrito lá? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. No Salmo 125. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Então ele sabia que se ele tivesse o coração em Deus, se a fé dele estivesse em Deus, se as intenções, a mente dele, o foco dele estivesse em Deus, coisas estranhas aconteceriam, coisas que fugiam do seu controle aconteceriam. Mas ele permaneceria no Senhor. Mesmo no seu pecado, ele permaneceu no Senhor. O pecado é uma reação adversa, a falha é uma reação adversa. Mas não perca o foco, não desista porque você teve um acidente de percurso. Não desista porque você falhou em algum momento do processo, porque alguém falhou com você em algum momento do processo. No meu trabalho, eu tive um problema com o cliente, um problema de pagamento, um pagamento muito alto. Ele disse, Rodrigo, eu estou passando uma situação difícil. Eu falei, você não vai deixar de ser meu cliente nem meu amigo, nós vamos enfrentar isso junto. Ninguém compra para não pagar, a não ser a pessoa que já não tem caráter. Mas esse cliente não, é um excelente cliente, um amigo. Fique em paz, nós vamos vencer junto. E vamos passar isso junto. Vai dar certo. Ninguém faz nada para dar errado. Irmão, o mundo não conspira contra você, não é o nosso adversário. Às vezes as pessoas falham com você, e você se angustia, você se chateia, porque você não quer perder, eu também não quero. Mas acontece. E você tem que se reinventar todo dia para sobreviver.
Na vida secular, na vida espiritual é a mesma coisa. Você tem que buscar motivos para se apegar a Deus e continuar a sua jornada. E o Senhor manda essa palavra essa noite e te diz, se hoje o teu dia não foi o melhor, se hoje as tuas vendas não foram as melhores, se aquela oração que você está buscando ainda não foi respondida, ainda não chegou a tua bênção, continue insistindo, se reinventa, ora mais, busca mais, empreende mais, fala com mais pessoas, abre o teu leque de relacionamentos, Deus vai criar um caminho para você, esforça-te, Deus te ajudará como sempre te ajudou, bendito seja o nome do Senhor. Então aqui Davi dizia, confiemos sempre em Deus, vem doença, nós confiamos em Deus, vem o desemprego, confiemos em Deus, vem um problema familiar, confiemos em Deus, vem um problema na nossa nação, quantas crises, quantas recessões, uma hora foi o desabastecimento por causa da crise dos caminhoneiros, nos anos anteriores foi o desabastecimento de água pela crise hídrica e outras necessidades, uma hora um problema em casa, uma hora um problema na igreja. Nós aqui também gerimos conflito todo dia, toda hora, em algum momento, conflitos pequenos, conflitos grandes, mas é natural, a gente não pode se deixar abater, ou não se deixar abater grandemente. Não serei grandemente abalado. Você se abate, respira fundo, fala, Senhor, tem misericórdia, levanta e continua. Receba ânimo de Deus por esta santa palavra em nome de Jesus. Receba a graça de Deus em nome de Jesus sobre a tua vida. Não deixe o adversário fazer um ninho sobre a tua cabeça, confundir os teus pensamentos, confundir as tuas intenções, fazer de você um joguete na sua mão e fazer de você manipulável na mão do nosso adversário. Não permita isso, meu irmão. Não deixe que nada disso atrapalhe a palavra de alcançar a sua vida, de você alcançar os teus sonhos. Mira um alvo, vai lá atrás dele. Se você atirou errado e não acertou, atira de novo, ou seja, tentativa e erro, tentativa e êxito, como acabei de dizer aos irmãos, em nome de Jesus Cristo, receba essa palavra na tua vida. O Senhor hoje vem te trazer instrução, melhor do que a força é a inteligência. Como será que foram construídas as pirâmides do Egito? Com força? Que força humana levantaria aqueles blocos de pedra maciça de não sei 20, 30 toneladas? Foi uma inteligência que há milênios já superava a nossa, que até hoje não descobriram. As de baixo, tudo bem, e as de lá de cima, não sei quantos metros, 8, 10, 20 metros de altura. As esfinges, glória a Deus. Lá na ilha de Malta, aquelas esculturas em pedra. Então, irmão, a inteligência é melhor do que a força, a sabedoria dá vida ao seu possuidor, já fala nos provérbios. Então receba a sabedoria de Deus, e com ela receba a vida de Deus. O sábio vive mais, o sábio não entra em qualquer contenda. Lá nos provérbios fala, aquele que toma parte em causa alheia é como o que pega um cão pelas orelhas. Pega um cachorro pela orelha e puxa para você ver o que vai te acontecer. Ó, certo, dá na altura certinha de te morder. Receba a sabedoria de Deus em nome de Jesus. Receba, irmãos, estratégia de Deus para você passar pelos momentos da sua dificuldade, observando bem, falando, olha, esse caminho aqui que eu estou trilhando, parece que não é o melhor, eu já vi que não deu certo. Empreenda, irmão, busque em Deus sabedoria, muda um pouquinho, volta um pouquinho atrás, desvia, molda, né? Se você fechar os braços, você passa em algum lugar apertado. Se a tua situação financeira está desfavorável, enxuga, vende o que tem que vender, mora numa casa muito cara, vai para uma mais barata. Você comia em restaurante caro, come num restaurante barato. Você usava roupa de marca, compra lá no Brás. Não é feio, irmão. É estratégia, um passo atrás para dar dois na frente. Se você vai pular um obstáculo, você tem que tomar impulso, às vezes a distância é curta, você tem que dar uns passos para trás. Você dá aquele pulão. Confie em Deus e seja sábio. Não está vendo que a faca está de ponta com você? Por que você vai esmurrar ela? Então, essa noite Deus traz essa palavra. Enche nosso coração de fé. Enche nosso coração de sabedoria. Essa palavra hoje é uma palavra de reflexão, que quer pôr a igreja de Deus para pensar.
para refletir. Está tendo embate? Está medindo força com alguém? Larga o cabo de guerra. Solta o cabo da nau. Porque o Senhor está na direção da embarcação. O Senhor é a direção da tua vida. O Senhor é o teu guia. Aqui o salmista escreveu: eu tenho ciência e consciência que o poder está em Deus. E a misericórdia vem de ti, Senhor. É de Deus que vem aquilo que nós esperamos, irmão. Pode ser o cliente que deve, pode ser o médico que tem que dar o atendimento, mas primeiro Deus. Se você confia em Deus, você nunca se decepcionará. Então o Senhor traz essa palavra a nós, colocando o nosso coração para refletir, nossa mente também para se aquietar, e continuar servindo a Deus, buscando os nossos objetivos com sabedoria, e antes mesmo da sabedoria, com fé. Se você olhar, irmãos, a trajetória de Jesus, materialmente falando, sem falar da missão esplêndida de salvação, ou seja, a missão espiritual, você vai ver que foi sabedoria do começo ao fim. As pessoas com as quais ele se relacionou, a maneira que ele falou, os exemplos que ele deu, os lugares que ele passou, as obras que ele fez, tudo milimetricamente planejado. Porque o plano de Deus é perfeito. O nosso que é falível. Nós já somos conhecidos como falíveis humanos, frágeis humanos. Então, queridos irmãos e irmãs, que essa palavra alcance o meu e o teu coração. E que nós possamos, de uma vez por todas, entender que se a nossa confiança estiver em Deus, ainda que nós nos abalemos, não será grandemente. Ainda que nós venhamos cair, será por um pouquinho de tempo. Depressinha Deus te levantará, diz o Senhor. Receba essa palavra. Receba hoje esse conselho de Deus para a tua vida. E tenha certeza, as portas se abrirão, os caminhos se abrirão, a paz chegará na tua vida, a resposta de Deus virá sobre você. Não deixe o adversário pôr um peso sobre você que não vem de Deus, irmão. Não deixe o adversário te fustigar, não deixe ele te oprimir. Seja liberto hoje em nome de Jesus. E você verá que os caminhos de Deus são mais perfeitos do que os teus. E você verá que quando a gente entrega a nossa vida na mão do Senhor, as coisas evoluem para muito melhor. E lá na frente a gente tem um entendimento melhor, maior, mais amplo das coisas que passamos. E muitas vezes, eu tenho certeza que você já fez isso 1 milhão de vezes, diz: olha, Senhor, quantos irmãos eu ouço dizer aqui: irmão, eu queria ter com 20 anos a mente que eu tenho hoje com 60, 70. Ou seja, a vitalidade dos 20 anos com a sabedoria dos 70 anos. Infelizmente não é possível. Mas para isso Deus está te trazendo a palavra. Estou te dando uma chance de ter experiência, de ter sabedoria, de adquirir sabedoria de Deus. Para você viver melhor, para você viver em paz e, acima de tudo, viver feliz. E a maior de todas as riquezas, receber a coroa da vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Então, amados irmãos, Deus traz ao nosso coração essa santa palavra, guardemos ela. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Queridos, chegamos então ao final de mais um santo culto. Quero agradecer a toda a Irmandade pela presença, pela paciência, por suportar aqui esse voz de taquara rachada aqui do irmão Rodrigo. Amanhã às 20 horas a gente está de volta no culto aí já presencial e também ao vivo aqui pela internet. Contamos sempre com as vossas orações. Chama a gente no WhatsApp que aparece aí na tela e na medida do possível nós vamos respondendo todos vocês. Quero começar a marcar com os irmãos para vocês mandarem vídeos de testemunho. Vamos combinar isso? Vocês mandarem vídeos de testemunho nesse WhatsApp que aparece aí na tela. E aí, ao longo dos cultos, a gente vai colocando os vídeos de vocês, agradecendo a Deus pelas obras que Deus tem feito na vossa e na nossa vida também. Vamos orar? Senhor, te damos graças, porque nos deste força de chegar ao final de mais um culto, cumprir aqui a minha missão, e os meus irmãos queridos apoiando, como sempre fizeram aí através da internet. Queira guardar a tua santa palavra no nosso coração, livrar-nos de todas as aflições terrenas e nos ajudar a ter um coração elevado diante do Senhor,
para que nós possamos ter uma vida quieta e sossegada diante de Ti. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A santa paz de Deus, a graça de Jesus Cristo e o conselho da Sua palavra estejam em nossos corações. Amém.